que é a teoria, né? É uma teoria, é um referencial teórico, é uma abordagem da psicologia, da psicoterapia de trauma, é uma técnica, né? E de onde ela veio, é recente, como é que é isso? Dentro da psicologia é relativamente recente, porque ela foi apresentada pela primeira vez pelo Stephen Porges em 94. Né? O Stephen Porges ele foi estudando o desenvolvimento humano pela biologia, pela fisiologia. Então, ele foi comparando o desenvolvimento do nosso raciocínio, das nossas emoções, das nossas reações ao desenvolvimento dos animais, frente à biologia, com a ideia da biologia. Então, ele foi comparando, por exemplo, como que um réptil funciona, como um mamífero funciona e como nós, seres humanos, mamíferos, funcionamos. Né? E ele foi percebendo uma evolução. Na verdade, sim, ele foi dando continuidade a estudos e ele foi nomeando esta evolução considerando como o nosso sistema nervoso autônomo funciona. Então, o que ele foi percebendo nas pesquisas? E a teoria polivagal ela tem sido usada em diversas abordagens. Tá? Então, na verdade, é uma teoria que ela é incluída independente da abordagem que o terapeuta trabalha. E o que essa teoria traz? É que o nosso cérebro ele tem o nervo vago. O nervo vago ele é dividido em é como se ele ramificasse por duas vias, aqui pela frente e aqui por trás, levando informações. Só que ao mesmo tempo que ele leva informação do cérebro, ele traz a informação do corpo para o cérebro. Então, a terapia de trauma fala que a gente tem que pensar o paciente de baixo para cima. O que é de baixo para cima? O corpo para o cérebro. Tá? Então, o corpo, ele registra, ele sente, ele mantém uma informação, muitas vezes não consciente, e que o cérebro capta. O sistema nervoso autônomo, ele capta. E quando ele capta se a sensação é de segurança ou de perigo. Então, se você sentiu uma coisa, um impacto, um medo, teu coração acelerou, tua mão ficou gelada, é instintivo. É sensação assim de milímetros de segundo. O teu cérebro capta, você reage. Tá? Então, isso tem trazido eu acho que uma tranquilidade, uma segurança para mim como terapeuta. E quando eu conto para o paciente um pouco dessa teoria, porque eu conto, tá? Isso começa a tranquilizar o paciente, que ele começa a dizer assim, bom, peraí, então, isso acontece comigo por conta de eu me sentir em perigo, por exemplo. Né? Então tá, então eu tô tranquilo porque eu me sinto em segurança. Então, é basicamente isto. E aí o Stephen Porges traz que nesse nervo vago é como se a gente tivesse três ramos, né? O engajamento social, porque nós, seres humanos, somos seres engajados socialmente, tá? É um termo que ele usa que pode parecer estranho para a gente, mas na verdade é você se relacionando com o outro, tá? Então, ele traz esse engajamento social, ele traz a imobilização que vem pelo sistema simpático. O que é a imobilização? Quando eu me sinto em perigo e eu congelo, eu paraliso, e nós vamos estar falando disso aqui durante a live. E ele também traz uma outra situação do sistema simpático, que é o luta e fuga. O que é o luta e fuga? É quando a gente tem energia para a gente poder discutir, para a gente poder levantar, para a gente poder ir e vir. E esse tráfego por essas energias, ela pode acontecer. Na verdade, pessoas saudáveis, ela trafega por essas sensações diariamente, várias vezes no dia. Tá? Pessoas que sofreram determinados traumas, muitas vezes elas ficam estagnadas no luta e fuga ou na imobilização. Que eu acho que a imobilização traz a questão de trauma, sim, severo e que vale a pena a gente falar disso. Tá. Quando você fala, né, que você discute isso com o paciente, é uma outra dúvida que eu trago aqui, né?
porque desde quando eu me conheço por psicóloga, alguns pacientes chegam no consultório e perguntam, né? Ou até num primeiro contato. Qual que é a sua abordagem? Né? Com o que você trabalha? Você é psicanalista? Enfim. E o meu discurso sempre foi, né? Olha, eu posso te explicar qual a abordagem que eu trabalho, mas o mais importante, né, do que a abordagem é a sua identificação comigo, né, e o vínculo construído no processo. E aí me faz pensar assim, né, quando você fala que explica para o teu paciente sobre a teoria, né, como é que fica o meu discurso? Imagina, não preciso explicar para o paciente sobre a teoria polivagal, né? Então, como é que é isso? Ó, eu trabalhei com psicodrama há muitos anos, né? Psicodrama é a minha abordagem de base, em que inclusive me ajuda muito nas intervenções com terapia de trauma. Eu sempre contei para o paciente com aquilo que eu trabalho, sempre. Eu sempre expliquei para o paciente qual era o meu olhar para ele, para ver se encaixava naquilo que ele estava procurando. Entendi. Então, hoje, tem pacientes que chegam para mim e que eles não vêm necessariamente porque eu trabalho com terapia de trauma. Eles vêm porque eles têm uma indicação do meu trabalho. Uhum. E tem pacientes que chegam direcionados para terapia de trauma. Por quê? Porque eu venho divulgando muito esse tipo de trabalho. Entendi. Na terapia de trauma está incluída a teoria polivagal. Então, o que eu explico para o paciente? Quando eu trabalhava com psicodrama, eu dizia, olha, eu utilizo o psicodrama. O psicodrama é uma abordagem que trabalha você na relação com as pessoas. Nós somos seres sociais, né? Na época eu não usava o termo seres sociais. E a gente se relaciona com as pessoas. Então, quanto mais recurso você tem para se relacionar com o outro, mais saudável você vai ser. Né? E aí eu já dizia para o paciente que ele sempre seria um futuro paciente para grupo de terapia. Então eu contava para o paciente como eu trabalhava. E eu mantenho, e eu continuo contando. Só que hoje, por exemplo, eu fui me afastando das intervenções psicodramáticas e fui me apropriando das intervenções de terapia de trauma, que traz terapias de reprocessamento cerebral. Brain Scoring, MDR, IFS, método Alesseia. Então, eu tenho trabalhado com essas abordagens. E o recheio dessas abordagens é a teoria polivagal. Por quê? O paciente veio por uma situação traumática ou não, tá? Eu começo a escutar o que o paciente está me falando. Então, o paciente vai falar assim, olha, eu não sinto, né? Eu não lembro da minha infância, eu me sinto assim uma vida inteira. Então, o meu olhar, ele já vai para uma investigação do que aconteceu com aquela pessoa. Especialmente o que o sistema nervoso daquele paciente captou. Né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que chegam e falam assim, conforme eu vou investigando, né? Ele fala assim, olha, até os 8 anos eu não me sentia assim. A partir dos 8 anos eu tenho um bloqueio. A partir dos 8 anos eu comecei a ter medo. Então, ele vai me dar uma ideia, uma dica, de que aos 8 anos alguma coisa deve ter acontecido, que é como se bloqueasse o funcionamento seguro que ele tinha e ele passa a ter medo. Ou seja, algo aconteceu que o sistema nervoso dele captou que ele estava em perigo. A partir do momento que capta que você está em perigo, é igual um réptil. Hora que sei lá, o lagarto percebe que tem alguém que está chegando, ele paralisa. Tá? Então, isso acontece conosco. Só que muitas vezes não se percebe isso. E quando você começa a nomear isso para o paciente, ele fala: caramba, então foi isso que aconteceu comigo. Agora, tem outros pacientes com traumas complexos e traumas de apego, que são os traumas nos primeiros anos de vida, e às vezes primeiros meses de vida, e às vezes intrauterino, que ele fala assim: eu sempre me senti assim. Então, eu tenho um paciente que chegou para mim há 1 ano e meio, mais ou menos, e ele disse assim:
Eu vim porque eu não sinto. Eu não sinto. As pessoas falam, eu não sinto. As pessoas choram, eu não sinto. As pessoas falam, você é importante para mim, eu não sinto. Então, peraí. Desde quando? Ah, quando eu era criança, eu brincava muito, eu era muito arteira, meus pais ficavam muito bravos, meus pais me puniam severamente. Em algum momento eu desisti de Uhum. aprontar. Né? Então, o que ele está me dizendo? Que pelas questões ambientais, ele entendeu que era melhor ele ficar quieto. Entendi. E imagina a dor de uma criança de ser punida pelos pais constantemente porque ele era uma criança com energia. Ele era uma criança que perguntava por que ele era uma criança que queria correr no apartamento. Né? Então, quando essa criança cansa e ela entende, ela congela, que é a imobilização do sistema nervoso parasimpático, que a gente falou agora há pouco. Né? Não sei se isso que eu estou falando vai fazendo sentido, porque eu fui meio que, sei lá, seguindo meio um raciocínio aqui. Não, vai super fazendo sentido, né? E aí, né, assim, quando a gente traz isso para o paciente, seja com a... Eu quero te responder uma outra coisa. Tá. Fala. Quer falar agora? Tá. Você perguntou se que você tem uma fala, né, de que a abordagem não é importante e tal. Eu tive essa fala por muitos Tá. anos. Muitos anos, tá? Só que hoje eu sei que as intervenções que terapeutas que se utilizam de abordagens de reprocessamento cerebral usam, ela não fica aqui no cognitivo. O psicodrama também, ele não fica só no cognitivo, tá? Ele acessa aqui o reptiliano e o mamífero. Uhum. E as terapias de reprocessamento, ela acessa memórias corporais aqui do reptiliano e do mamífero, que são cérebros que são formados anterior ao pré-frontal, que é o racional, que faz com que esse paciente se sinta reativo. É como se assim, ele tá falando assim para você, não, tá tudo bem. E o corpo tá assim, ó. Aí você fala assim, você percebe teu corpo? Ele fala, é. Aí daqui a pouco ele tá assim de novo. Por quê? Porque ele tá sentindo que ali não dá. Ali não é seguro. E muitas vezes, nós terapeutas somos uma extensão para o paciente das pessoas que ele convive lá fora. Então, se ele vem de um convívio social em que ele se sente inadequado, que ele se acha estranho, a hora que ele chegar no consultório, ele vai se sentir assim com você. E aí é o estabelecimento do vínculo com você, para ele começar a se sentir seguro, à vontade, e o se sentir à vontade tem a ver com ele se sentir seguro, na construção desse vínculo, de que pode existir a possibilidade de um vínculo diferente em que ele pode relaxar. Tá. Entendeu? Então, na construção do vínculo terapêutico, independente da abordagem que você utiliza, você vai construir esse vínculo com o paciente e isso vai trazer esse paciente para ele se sentir seguro para poder trazer os conteúdos dele. E isso depende, claro, da capacidade não só de conhecimento teórico do terapeuta, mas a capacidade afetiva, relacional, o apego, a forma de apego que esse terapeuta tem com os pacientes dele, tá? Isso, de certa forma, também construído no processo psicoterapêutico do próprio terapeuta, né? Terapia e supervisão. Sempre, né? Sempre, sempre. Sempre que eu dou aula, sempre que eu dou supervisão, eu bato nessa tecla. Um bom terapeuta, independente da abordagem, tá? Ele precisa estar em supervisão e em acompanhamento psicoterápico próprio. Sim. Sim. Agora, você foi falando, né, de contar para o paciente
a abordagem que você está trabalhando, de estabelecer uma relação, né, segura, um ambiente seguro para o paciente. Mas tem uma outra coisa que eu fico pensando, que é assim, né? O paciente já, né, em processo, o paciente já há algum tempo em processo terapêutico, em que várias questões são trabalhadas, padrões de comportamento, né, a relação no trabalho, que provavelmente se repete, né, um padrão das relações familiares, enfim. E aí, algumas coisas são percebidas pelo paciente e algumas coisas esse paciente consegue transformar, né? Algumas coisas ele não consegue. E aí esse paciente fala assim para mim: Flávio, tudo isso que você está me pontuando, tudo isso que você vem me contando, para mim faz todo sentido. Racionalmente eu entendo, mas eu não consigo fazer diferente. Então, eu não sinto, né? Eu não dou conta de fazer diferente. Eu entendo que eu estou sendo agressivo. Racionalmente, eu entendo que eu não posso ser agressivo, que não é uma postura adequada, mas eu não consigo. Como é que você entende isso? E qual a leitura que você faz disso a partir da teoria polivagal? Primeiro, tem meu cérebro aqui, bem. Ai, quero um deles. Esse cérebro, tá? É um cérebro do tamanho do nosso. Uhum. Quando eu falo do pré-frontal, que é o racional, é aqui, ó. Uhum. Quando esse paciente fala, eu entendi, eu sei, ele está falando daqui. Uhum. Porém, quando esse paciente, ele esquece, ele é agressivo, ele fala agressivo, ele agride, ele esqueceu o que ele falou para você. Na hora ele esqueceu. E por que ele esqueceu? Porque ele se sentiu em perigo. Quando a gente se sente em perigo, o que a gente faz? A gente reage. A gente reage. Se Ou você, a gente foge. se você, então, vamos pegar um mamífero que não reflete, tá? É um mamífero instintivo. Vamos pegar um cachorro, tá? Quando o cachorro se sente em perigo, ou ele foge, ou ele luta, ou ele rosna, ou ele foge, Uhum. certo? Ou ele ataca, ou ele foge. É o sistema nervoso simpático atuando. Uhum. O que acontece com nós, seres humanos? Se esse cara que falou para você, olha, eu sei que eu não posso ser agressivo. Uhum. Aí ele tá lá no trânsito, ele tá com a esposa, ele tá com o filho, tá? Qualquer gatilho que vai desencadear nele esse comportamento que racionalmente ele entende que é inadequado. Tá? Hora que vem esse gatilho vem de uma história anterior da vida dele, Tá. em que ele se sentiu em perigo. Então, ele ataca. Se Uhum. for alguém que é mais forte que ele, ou que deixa ele amedrontado, pode ser que, às vezes, ao invés dele atacar e ser agressivo, às vezes ele foge, Uhum. entendeu? Mas, dependendo do grau de ativação dele, para ele se defender, geralmente a atitude dessa pessoa ela é desproporcional. Então, quem convive com essa pessoa fala assim, gente, não tinha necessidade de tamanha agressividade. Sim. Só que para ele, o perigo que ele sente faz ele reagir. Mas que perigo? De alguma coisa lá de trás. E aí, isso, Flávia, é indício para um terapeuta, quando ele escuta essa fala do paciente, de que esse paciente passou por situações traumáticas que estão bloqueadas. Uhum. Então, quem manda, quem vem, não é o cara adulto centrado que está falando com você. É uma outra pessoa que é ele Uhum. mais novo. Entende? Porque
Então, são as crianças internas que a gente tem dentro da gente. Tá. Porque, assim, racionalmente, ele entende que a postura dele foi inadequada com base naquela situação e com base na fase do desenvolvimento que ele se encontra, um adulto. Porém, E frente a todas as prescrições sociais e toda a conversa do processo terapêutico. sim, mas então racionalmente ele entende que não foi adequado, porém a sensação que ele teve desencadeou este tipo de reação, de conduta. Exatamente. E assim, ó, é E isso que ele não aqui. controla. Ele É não isso controla. aqui. E aí, quando vem essa sensação, ela vem desse cérebro que fica aqui atrás, que se eu abrir, ele é aqui, ó, que é o reptiliano, ele invade. Então, é como se viesse uma fera e ele invade esse aqui, ó. E dá um blackout. Tudo que é racional apaga. A pessoa fica cega. A pessoa fica cega. E depois, quando ela se acalma, ela se sente muito culpada. E pode acontecer, inclusive, quando ela se acalma, ela não se lembrar de todos os detalhes. Por quê? Porque o racional bloqueia. Porque se ele lembrar de todos os detalhes, vai ser devastador. Entendi. Então, Era... é como se tivesse fragmentado o tempo todo, entendeu? Entendi. E o objetivo da terapia de reprocessamento cerebral, a terapia de trauma, é começar a integrar essas memórias. Né? E aí tem uma outra coisa, quando você fala dele ficar agressivo, né? Quando ele fica agressivo, o sistema simpático dele está ativado e ele tem energia de luta e fuga. O que ainda é inadequado, dá problema para ele, beleza, mas ele ainda tem energia. Tem pessoas que ficam imobilizadas, que é lá o pezinho da escada da Debidana. Ele colapsa. Então, por exemplo, ele passa por uma situação, ao invés dele ir lá discutir, brigar, ele paralisa. Ele não tem reação. Tem, sei lá, uma crise de pânico também? A crise de pânico, o transtorno bipolar, o TDAH, né? O sistema nervoso autônomo ativado. Tá. Então, assim, de alguma forma, essa pessoa se sentiu em perigo e aqui não para, entendeu? Aqui não para. Tanto que quando os pacientes começam a melhorar, que seja de uma crise de pânico, que seja o transtorno bipolar começa a estabilizar, quando o paciente, né, com sessões de reprocessamento de trauma, começa a não ficar tão agressivo, não fica tão imobilizado, ele começa a se sentir estranho. Entendeu? Então, não é porque você fala, eu quero melhorar, né, que quando essa melhora vem, ela fica num lugar seguro, entendeu? Porque não é seguro estar melhor. Porque a pessoa nunca viveu isso. Até tem né, uma reflexão barra questionamento em relação a essa coisa da melhora, né? Esse exemplo do paciente mais ativo, mais ativado, né? E aí esse é um exemplo real, né? Um paciente mais agressivo, mais ativado, mais ansioso, mais ativo, né? Mas que não é um ativo positivo, é um ativo mais agressivo mesmo, mais intenso, mais provocativo, mais invasivo, que não é totalmente adequado para o contexto em que ele vive. Ele começa a se autorregular no processo terapêutico, que aos olhos do terapeuta, né, é incrível, é satisfatório, nos gera, né, uma felicidade né, de ver esse paciente assim. E aí, num determinado momento, o paciente chega e fala assim, eu não tô bem. Ah, mas por que você não tá bem? Ah,
não estou me sentindo motivado, estou me sentindo desanimado, não estou mais. Eu trabalhava tanto, estou trabalhando menos, eu fazia tantas coisas, estou fazendo menos. E aí, assim, a minha leitura de fora, né? O paciente está super ajustado, o paciente está caminhando muito bem, o paciente está trabalhando a quantidade de horas que ele deveria trabalhar para uma vida estável e saudável. O paciente não vem reagindo de maneira inadequada, né? Mas também ele não está num outro polo da submissão, né? Da paralisia. Mas para ele está desmotivado, para ele está deprimido, ele está estranho, né? E aí, quando eu começo a falar isso para ele para e fala assim: Nossa, você tem razão, mas eu me sinto estranho, é como se algo tivesse desacelerado dentro de mim, né? Então, Mas aí tem uma mudança minha como terapeuta nos últimos tempos, que essa fala tua, o paciente está bonitinho para a gente, né? Nossa, a gente conseguiu um bom resultado, né? Nossa, a mulher dele me ama, os funcionários dele me amam, né? muito. Só que ele não está bem. Uhum. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa empolgação, né? Então, por exemplo, pacientes que querem engravidar, né? E demoram para engravidar ou têm abortos sucessivos, né? Que seja filho ou sem ser filho, quando eu não aguento e eu falo, uau, que legal, tararara, aí a paciente olha para mim assim, aí eu falo, bom, agora essa parte minha vai se acomodar e vamos falar de toda a tua parte que não tá que tá contando uma outra história aqui dentro. Por quê? Porque é uma parte dela que quer engravidar. Uhum. E tem outra que morre de medo. Assim como quando esse paciente fica redondinho, né? Que nós terapeutas falamos, uau, que trabalho bacana que a gente fez. E aí o cara fala assim, mas eu não tô legal. Uhum. Nós temos que abaixar a bola e pedir para ele contar por que ele não tá legal. Qual é o lugar que ele está visitando internamente que não é o mesmo que você de fora está enxergando. Tá. Entendeu? Uhum. Porque às vezes, até o tom de voz que a gente fala com o paciente, às vezes a gente vibra com a conquista dele, ou às vezes a gente fala num tom de voz mais amoroso, e o paciente começa a se sentir incomodado. Entende? Então esse refinamento de, do, de como o paciente ele precisa sentir o terapeuta para ele se sentir seguro. Uhum. Então, se é um cara que sempre levou burdoada na vida, se ele está com um terapeuta e esse terapeuta tem uma voz, como você está? Cara, isso vai desencadear nele um monte de coisa negativa. Então, a gente tem que alinhar isto, né? Uhum. E suportar que talvez o bem ajustado que a gente aprendeu na faculdade, né? E que a sociedade adora, não é um lugar reconhecido por ele. É maluco isso, né? Mas ter a possibilidade de ir com o paciente para esse lugar faz ele se sentir que ele vai ser aceito na história dele, mesmo que ele fale para você, tá bom, o mundo está satisfeito comigo, mas eu não estou. Tá. Então é bem complexo, assim. Porque eu fiquei pensando, né? Quando ele fala de não estar se sentindo bem, eu fiquei pensando nessa mudança do paciente, dele não estar acostumado com este bem por conta de um padrão doente que ele viveu anos. Isso, pode ser isto, e isto não inviabiliza tudo que eu falei agora. Porque, assim, mesmo que ele não esteja acostumado, e essa nova rede neural precisa de um tempo
tá? Para o cérebro se adaptar. É igual perder peso, né? É igual, sei lá, fazer uma cirurgia no nariz. Pessoas que fazem cirurgia no nariz, na orelha, elas demoram para se acostumar com aquela imagem. Né? Então, isso não diz que a pessoa precisa de um tempo para se adaptar à mudança. Que é essa nova rede neural que está se abrindo, de um pensamento positivo, de não ser tão destrutivo consigo mesmo. Mas vale a pena voltar e passar o pente fino de que lugar ele está falando. Entendi. Vale a pena. Entendi. Porque não somos nós, né, que vamos dizer que ele está bem. Não somos nós. Né? Às vezes, por exemplo, eu tenho pacientes que falam, eu quero terapia quinzenal, eu estou bem, né? E aí, em algum momento, ele fala, eu preciso voltar para o semanal, ou começa a me pedir sessão. Então, só quem vive aqui dentro que sabe como é viver dentro, né? Tem um termo que o Mário Salvador fala, é de algum autor que não é ele, tá? Mas que ele usa, que é a personalidade aparentemente normal, né? Então, esse cara que tá alinhado aqui fora, bonitinho, ele tá aparentemente normal. Mas aqui dentro ele fala assim para você, mas não é o que eu sinto. E o nosso papel é ajudar aqui dentro. Mesmo que esteja desalinhado. Olha lá, Cláudio sempre tá passando pente fino. Eu tenho que mudar minhas expressões denunciam minha idade. Pente fino, pior, essas coisas, entendeu? Tá denunciando. Mas eu acho, sabe, porque todos nós queremos ser aceitos. E o papel do terapeuta, né, é estar com esse paciente e como nós acabamos representando uma extensão da vida dele, ele também quer ser aceito pela gente. Sim. Né? Então, ele precisa saber que a gente aguenta, sabe? Aguenta que ele é sujo, aguenta que ele tá fedido, aguenta que ele não é aparentemente tão normal. Por isso a importância da gente estar em terapia, né? Porque aí a gente cuida das nossas questões, né? Para poder fazer uma entrega genuína para o paciente daquilo que ele precisa, né? E não daquilo que a gente quer que ele seja. Sim. Eu fiquei pensando em outras coisas aqui, né? Conforme você foi falando, dessa coisa do sentir, do não sentir. Eu recebo aqui 2 tipos de pacientes. Aquele paciente que a gente chama, né, de mais sentimental, de mais emotivo, de aquele paciente que dá conta, né, aquele paciente que a gente chama de, entre aspas, um paciente não raso. Não raso. Não raso, isso, não superficial. E aí vem o outro paciente, que é esse paciente mais raso, mais superficial, que não mergulha, que é um paciente muito racional, muito prático, né? E muitas vezes ele tem, inclusive, dificuldade de nomear sentimentos, dificuldade de nomear emoções, dificuldade não só de nomear, mas de identificar, né? Às vezes eu pergunto para esse paciente, com base nisso que eu pontuei para você, como é que você se sente? Aí o paciente fala assim, como assim, como eu me sinto? Né? Que para mim é uma pergunta tão simples, né? E o paciente olha e fala, como assim? Como eu me sinto? Como assim? Né? A gente está falando só de 2 tipos de pessoas, né? De 2 tipos de pacientes diferentes, de 2 características, né? Modelos de funcionamento, ou a teoria polivagal tem uma outra leitura disso? A leitura é a mesma, porque assim, quando esse paciente fala, relata e não traz o sentimento, mas ele está ali na terapia, então alguma coisa está levando ele para terapia. Alguma coisa ali está levando ele. E nós temos que acreditar nisso.
Então, quando ele fica nesse raso que você está chamando, talvez seja o único lugar seguro para ele. E quando a gente começa a olhar o paciente por esse ângulo, a gente não fica nem irritada com o paciente. Uhum. E a gente conta isso para o paciente. E pacientes rasos, né? Eles é como se tivesse uma crosta de proteção, que são as partes protetoras, né? Que não entra. E quando ele não sabe nomear, é porque ele não sabe mesmo. Pessoas traumatizadas, elas não têm palavras. Elas não têm um repertório de palavras. Porque elas estão congeladas. Uhum. Elas estão paralisadas. Mesmo que elas sejam aparentemente funcionais aqui fora. Às vezes o médico que dá plantão e é super reconhecido, às vezes um empresário, né? Às vezes uma arquiteta, uma profissional extremamente reconhecida. Uhum. Só que aquilo que é básico, igual você falou, gente, mas é básico. Uhum. Só é básico se eu vivi. Se eu vivi, se eu recebi, se eu senti, lá nos primeiros anos de vida. Se eu não recebi, eu não senti, o básico me faltou. Só que eu tô vivo. Eu me tornei um cara de sucesso, inclusive. Então eu tô vivo. Só que Mas eu sobrevivi? eu sobrevivi. Eu não vivi. Porque para viver, eu tenho que estar aqui. Uhum. E para eu estar aqui, quando dói, quando dá angústia, ou quando eu fico feliz, eu tenho que sentir. E para se preservar da dor, né, a pessoa ela vai bloqueando, que ela vai congelando, só que do mesmo jeito que ela bloqueia da dor, ela bloqueia do amor e da alegria. Então aí ela não recebe nem o ruim nem o bom. Entendi. E é um lugar aparentemente seguro. Uhum. Né? Acho que foi ano passado, eu recebi um paciente idoso, melhor idade, né? Mais de 65, um senhor, com crises de pânico. E ele veio para terapia de trauma. Uhum. E não gosta de fazer terapia. Né? E aí eu fui contando para ele tudo isso que nós estamos conversando aqui. Né? Que ele tinha que acolher a história dele. Ele tinha uma história bem sofrida, tinha perdido o irmão, uma mãe depressiva de anos na cama quando ele era criança, né? Então quem cuidava dele eram as babás, sempre com poder aquisitivo bom, né? Então, olha só, não passa pela falta, Uhum. falta. E aí ele começou a ter crise de pânico. Então, se ele estava no apartamento dele, no 15º andar, ele panicava, ele não chegava na sacada. Se ele escutava o barulho do ar-condicionado, isso ficava ruminando na cabeça dele. E aí eu fui contando para ele, né? E eu lembro que ele falou assim para mim: você está me dizendo que eu vou ter que acolher essa criança? Eu falei que sim. Ele falou: o que eu quero mesmo é afogar ela. Aí eu falei: se você fizer isso com ela, é o que todos fizeram com ela a vida inteira. E as tuas crises não vão passar. Então, assim, eu trago um papo reto, sabe? Tipo assim, o que você tá querendo? Aí ele assim, tá bom. Entendeu? Sim. E assim, gente, imagina, 65 anos, construiu um patrimônio, nunca teve síndrome do pânico, e o que acontece? O corpo aguenta, o corpo aguenta, o corpo aguenta, o corpo aguenta. Chega uma hora, ele não aguenta. E aí vai vir uma crise de pânico, vai vir uma depressão profunda. E essa pessoa tão racional, ela não consegue entender de onde veio isso. Isso me faz... Então, assim, não vai adiantar a gente explicar de onde veio. Não vai adiantar. Porque a explicação, primeiro, para o cara chegar até você, ele já passou por tantos lugares que nenhum adiantou para ele chegar até você. Né? E eu fiquei feliz porque
Ele estabilizou com as terapias, eu fiz, as nossas sessões eram de brainstorming. Ele estabilizou e aí ele chegava na sessão e falava assim, eu tô bom, eu tenho que ficar vindo aqui ainda. Ó, vamos avaliar, tá bom, eu fico mais um pouquinho, eu fico mais um pouquinho. E aí ficou mais alguns meses e ele falou, não, se eu precisar eu volto. Uhum. E é isso, né? Esse exemplo que você deu me fez pensar num caso, né, de uma paciente que vem vivenciando um burnout muito grande, até um possível, aos olhos, né, dela, uma situação de assédio. Ela se sente, né, assediada, mas ela também se coloca numa condição de muita defesa nesse ambiente de trabalho, né? Então, ela ataca, ela se posiciona, né? E num mundo corporativo que ela precisa ter uma postura mais polida, mais política, e ela dá conta, né? E aí, explorando um pouco o histórico e as relações, né? E a maneira como ela foi construindo esse padrão reativo, ela precisou fazer isso durante muitos anos da vida para sobreviver, né? Precisou e precisa. Exato, exato. E aí, né, quando eu pontuei isso para ela, né, eu falei assim para ela, quando você né, reage desta forma no teu trabalho, você entende que talvez não seja a adulta, racional, inteligente, atual, né, que está reagindo? Quem é que está reagindo dessa forma no trabalho? Ah, aquela criança. Aí Aí eu falei assim, e o que essa criança precisa? Ah, ela precisa ficar quieta, ela precisa calar a boca, ela precisa se pôr no lugar dela, né? E aí eu achei interessante, porque é justamente o que você disse para o senhor, né? Então, assim, você vai fazer com ela o que a vida inteira fizeram, né? E aí Porque é aprendizagem. a minha pergunta, como é que você dá condição para esse paciente acolher essa criança, ter perceber que ele pode oferecer algo diferente para essa parte dele? É que assim, aí entra nas intervenções, nas abordagens que eu utilizo, né? Então, por exemplo, se eu for usar o método Alesteia, que eu estudo com Mário Salvador, eu vou pedir para ela fechar os olhos, observar o corpo, observar o mundo interno, escutar as vozes, e aí eu vou conduzindo, Tá. tá? Se eu for usar o MDR, eu vou pedir para ela pensar numa cena que a gente vai escolher junto, né? Que algumas pessoas estão ouvindo aqui a gente pode saber do que a gente está falando e algumas não. Mas assim, de toda forma, são abordagens que vai acionar aqui, ó. Vai acionar aqui. A gente vai sair da conversa. Entendi. Aí você vai falar assim, tá, Cláudia, mas às vezes eu tento e o paciente continua aqui. Se ele Exatamente. continua aqui, nós temos que acalmar o sistema nervoso dele. E aí eu entro com o trabalho do IFS, que são partes internas, porque aqui é um guardião muito protetor que está dizendo: aqui na minha dor você não vai mexer. Porque se você mexer na minha dor, eu não vou aguentar, entendeu? Então, assim, você precisa ir ouvindo o paciente por essas perspectivas dinâmicas. Então, é como se dentro dele tivesse uma família interna. Entendi. Então, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, é só ela parar e pensar. O que ela está pensando? Né? E pessoas que têm muitos conflitos, ela pensa várias coisas. Então, é um estica, é um puxa, encolhe. Né? Pessoas que estão mais estáveis, conseguem uma autorregulação, elas estão escutando a gente e falando, nossa, isso faz sentido, pô, que legal, nunca tinha pensado. Tá? Pessoas ativadas, elas escutam a gente, elas vão para outro lugar, elas voltam, elas se perdem. Às vezes é muito difícil ouvir o que está ouvindo, ela sai da live, entendeu? Ou a cabeça dela vai para outro lugar e o corpo está aqui, entendeu?
E isso acontece com o paciente também, Flávio. Então, quando a gente começa a falar e a gente percebe que o paciente já não está mais aqui, é porque ele não está dando conta. E a gente não tem que se sentir ofendido e lesado. Peraí, ó, deixa eu parar de falar. Uhum. Porque falar, eu tô convidando aqui, ó. E uma terapia profunda, hoje, tá? De 4 anos para cá, eu não convido aqui. Eu convido aqui. Quando eu trabalhava com psicodrama também, né? Eu ficava muito nos disparadores, né? Disparadores corporais, disparadores mentais. Não são disparadores, é um outro termo do Perazzo. Eu acho E que o... eu acho que é disparador. Acho que não, mas não tenho certeza. E hoje eu falo dos introjetos, né? Então são os introjetos dentro da gente. O que essa parte está dizendo, né? Eu tenho uma paciente que ela verbaliza assim, ela sempre verbalizou isso, ela está comigo há muitos anos. Ela verbaliza assim: meu pai criou um cachorro bravo e ele não quis ser atacado. Não tem como, ele criou um cachorro para atacar. O cachorro é ela. Com o tempo que eu fui trabalhando com terapia de trauma, hoje nosso olhar é: este cachorro é um guardião da dor dela. Olha só. Então, não adianta eu arrancar esse cachorro. Nós precisamos da confiança desse cachorro. Então, é um processo lento. Né? Muito. E aí eu trago a informação, beleza. Que cachorro é esse? Sei lá, acho que é um pitbull. Uhum. Pitbull, ele tem, geneticamente, ele tem ira. É diferente de um border collie. Um border collie não, de um, sei lá, um... Lulu da Pomerânia. É o seu, né? Meu, as minhas. Ok, então o teu, por exemplo, que não tem, só tem instinto. Uhum. Mesmo que esse cachorro ele seja agressivo, ele não vai atacar indiscriminadamente. Ela não ataca indiscriminadamente, ela só ataca quando ela é atacada. Então, contar isso para o paciente faz com que o paciente fale assim: caraca, então assim, eu não ataco todo mundo, como me fizeram acreditar. Né? Então, isso vai tranquilizando o paciente. E esse tranquilizando vai construindo uma autorregulação desse paciente. Esse paciente vai construindo uma autorregulação. Ele vai... É porque a partir do momento que ele vai ficando tranquilo, significa que ele está se sentindo seguro. Tá? Quando ele está se sentindo seguro aqui comigo, ela não precisa me atacar. Ela me conta que ataca outras pessoas. Mas ela não ataca todo mundo. Então, significa que ela está se sentindo segura comigo. Regulada. Okay? A hora que ela está se sentindo segura e regulada, aí sim a gente pode conversar, que ela vai lembrar do que ela está falando. Entendi. Ela não vai apagar a conversa. Entendi. Além de, talvez, experimentar a sensação de não precisar atacar. Naquele momento, com aquela pessoa. E assim, eu acho justo, né? Eu acho justo a gente trafegar nessa escada. Sim, cara, sim. Se você está sendo ofendido, você tem que atacar, você tem que se defender. Né? Se você não se defende, você paralisa, o outro vai vir para cima de você. É o mundo da sobrevivência. Se torna uma coisa que é um problema, é igual uma criança que briga na escola, né? Ela foi atacada. Então ela vai lá e ataca. O pai e a mãe falam que ela não pode fazer isso. Mas, gente, opa, eu fui atacada, então eu me defendi. Beleza, então vamos contextualizar. Você se defendeu, mas você não precisa fazer isso com tudo e todos. Né? E aí você vai ajudando essa criança a administrar essa energia que ela tem, né? Para ela poder se defender na vida. Porque ela também... E assim, essas defesas, igual a criança que briga ou o cara que é agressivo, né? São defesas, inclusive, em pessoas que estão nos aplicativos de relacionamento dizendo que querem se relacionar e
são extremamente agressivas com qualquer pessoa que se aproxima, porque ela não confia. Então assim, esse sistema nervoso ativado, reativo, ele é para tudo. É no trabalho, é na relação amorosa, é com os filhos, é para tudo. Uhum. Sim. Pensando em tudo isso, né? Como é que esse paciente, então, ele pode usufruir, se beneficiar deste modelo, né? Deste olhar da terapia, da teoria polivagal? Quando eu conto para o paciente sobre luta e fuga, quando eu conto para o paciente sobre a paralisação, quando eu conto para o paciente do bem-estar, porque também tem o nervo vago ventral, que é o bem-estar, né? Ele quase fala assim, nossa, eu tenho um lugar para chamar de meu. Entende? E tem uma coisa, assim, de que se eu me sinto em segurança, se eu me sinto em perigo e eu estou farejando isso, eu estou percebendo isso, tem uma razão, mesmo que ela não seja entendida socialmente, mas tem uma razão para eu reagir. E essa razão tem uma história. E isso faz com que o paciente começa a se sentir menos culpado, menos envergonhado, entende? Você começa a convidar ele para olhar para a história dele. E acolher, né? Acolher essas demandas, essa criança. Uhum. E é um trabalho lento, tá? Não, ele não é rápido, não, ele é lento. Uhum. Eu fiquei pensando agora, né? Num processo de terapia de casal, né? Que eu tenho recebido alguns casais, e aí óbvio que cada casal tem a sua demanda, cada casal tem a sua história, né? Cada casal traz uma queixa específica ou algumas queixas, mas eu percebo, e aí eu comparo, né? No sentido de alguns casais têm por mais que tenha uma problemática difícil de ser, né, ressignificada, mas tem casais que dão conta, né, de manter um nível de comunicação adequado, de manter um tom de voz, de acolher a fala do outro, de ouvir a fala do outro. E tem outros casais que, né, uma das partes desse casal, por exemplo, a esposa, né, numa relação heteroafetiva, essa mulher, ela é reativa, ela se defende, ela agride, né? E aí, assim, eu já tive momentos que eu chamei para uma individual, fiz uma pesquisa rápida para entender um pouco o contexto, e aí eu expliquei um pouco, né, disso que você acabou de falar, para ela se sentir humana, segura, ufa, que bom que agora eu entendo por que eu sou assim. E aí eu encaminhei para terapia individual, porque aí é um trabalho longo, né? É um trabalho de muito processo terapêutico com terapia, né? Com terapeuta de trauma, enfim. Mas tudo isso para dizer para você o quanto que eu comparo alguns modelos e como que modelos de relações, né? E o quanto que este funcionamento agressivo e esse ser reativo, né, envolve muito um histórico traumático e o quanto que explicar isso, enquanto que explicar, caminhar para o individual, dá constrói-se um outro cenário, inclusive na terapia de casal. Sim, porque assim, ó, do mesmo jeito que tem esse casal que escuta, que agrega, que não são destrutivos, estão ali por uma demanda X e querem resolver, mas conseguem se ouvir, esse casal, essas duas pessoas, elas se sentem em segurança. Tá? Talvez elas tenham um apego seguro. Uhum. Uhum. E elas estão tendo uma questão ali. E para a terapia de casal, vai ser uma resolução relativamente rápida.
A hora que eles encontrarem a forma, os dois vão compreender o que precisam fazer, não vão esquecer do combinado e vão colocar em prática. São pessoas que a gente fala que vêm pontualmente para sessões, mas ela não tem um mundo interno sofrido. Uhum. Né? Ou teve uma traição, ou o marido perdeu o emprego, ou os filhos estão dando trabalho. Né? Mas o mundo interno aqui tem uma organização, tem uma segurança pela história de vida dela. Tá? Quando essa pessoa ataca o parceiro, às vezes ela está atacando o parceiro que fez algo para ela que merece ser atacado, se é que a gente pode falar esse termo, mas muitas vezes é uma projeção. Muitas vezes a agressão ela é tão intensa que quem está vendo fala, gente, mas da onde vem tanta intensidade? Uhum. Então tem uma história lá atrás. Eu não atendo casal, tá, Flávia? Mas eu penso que poder dividir isso e abrir isso com autorização da paciente Sim. na dinâmica do casal, eu acho que só tem a agregar, né? Até para o parceiro poder falar assim, olha, né? Até para saber o que ela precisa naquele momento. E talvez o que ela precisa naquele momento é que ele fique quieto, aguardando. E a Sim. hora que ela acalmar, eles voltam a conversar. Porque Sim. ali ela não está nem vendo mais ele. Né? Então, os desafios relacionais são inúmeros, né? É, Inúmeros. porque assim, né, eu acho que durante muito tempo, né, no meu processo enquanto terapeuta de casais, era um desconforto muito grande para mim, né? Esse casal conflituoso, esse casal agressivo, esse casal que todo o repertório técnico, teórico, meu enquanto terapeuta, esse casal não saía de um lugar, né? Uhum. O que mais que eu vou fazer, né? A ponto de você, enquanto terapeuta, começar a se sentir incomodada, né, com essa dinâmica que está na sua frente. E não é simplesmente fazer combinados, né? Porque a terapia de casal traz muito isso. Ai, vamos fazer combinados. Olha, vocês não podem se agredir. Ai, vamos fazer combinados. Olha, vocês não podem criticar um ao outro. Cara, a pessoa, ela não dá conta de não criticar. Dá o dedinho, né? Dá o dedinho e se perdoa. Promete, vamos dar três, todo mundo, os três vamos dar dedinho. E assim, não é dessa forma, porque eu acho que quando você tem uma leitura mais ampla, mais profunda, né, desse funcionamento, é, dessa, desse modelo, né, lindo que a teoria polivagal traz, né, que explica muita coisa que até então não era explicada, quando você tem essa leitura, você não quer nem fazer mais acordo com o casal, porque não é sobre acordos, né? Porque vai ter aquele indivíduo que não vai dar conta de cumprir os acordos, que você, enquanto terapeuta de casal, vai propor e não vai rolar, E não né? vai conseguir cumprir, que não é por falta de compromisso e de amor. É por uma Exato, questão interna daquela pessoa, exato. né? Só que você não tem essa leitura, você continua, né, repetindo este modelo de vamos fazer E acordos. aí, quando você fica repetindo esse modelo, você vai retraumatizando aquele casal. E aí, aquele casal vai sentindo que, na verdade, eles não conseguem, eles não são bons o suficientes, entendeu? Para não Uhum. falar o cocô do cavalo do bandido, Sim. entendeu? E aí você retraumatiza. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que é você que vai responder. Depois que fizeram terapias separados, como evoluíram? Não dá para a gente entender ainda como evoluíram, estão em processo. Mas dá para a gente fazer uma leitura já, né, do que foi conquistado. Então, um casal que antes não dava conta de estabelecer um diálogo, hoje eles dão conta, né? Então, esse casal, não vou dizer que esse casal nunca mais se agrediu. Esse casal se agrediu pós-terapia individual, mas hoje esse casal já dá conta de parar, ouvir, entender o que está acontecendo na relação e refazer o discurso. Então,
estão evoluindo, né? Até porque, né, eu ainda atendo um grupo, né? E aí hoje eu atendi o grupo, e aí um dos integrantes falou assim, eu sinto que eu não evoluí, né? E aí eu levei a seguinte questão, né? O que é evoluir? Uhum. Uhum. Porque quando você traz tudo que você está trazendo e dizendo, olha o que eu estou fazendo, para mim já é uma imensa evolução, né? Então, como evoluir um casal que hoje consegue se ouvir, né? Se agridem ainda, brigam, mas conseguem se ouvir, é uma grande evolução. Porque eu faço a associação, né, com o próprio exemplo do cachorro, né? Então, se eu estou em perigo, né, eu levanto, né, o focinho aqui, eu rosno, né? E esse casal, ele ainda rosna, mas ele olha e baixa a guarda. Então, assim, eu não preciso mais rosnar aqui. Não, eu rosno, parejo, falo, talvez eu não precise atacar, deixa eu voltar. Ok, ótimo. Estou no lugar. Gente, ó, eu não sei se vocês percebem, mas começa a perceber, a hora que vocês estão nervosos, né? Começa a perceber a narina da gente. Gente, a minha faz assim, ó. Uhum. Entendeu? É igual um mamífero. É A igual. gente fareja, né? Uhum. E eu acho que ter essa compreensão, e eu uso propositadamente o termo farejar. O que você está farejando? O que você está sentindo? Entendeu? O que você está captando? Uhum. Porque às vezes está tudo bonitinho ali, e aí a pessoa tensiona. Teve alguma coisa que ela captou do universo dela. Uhum. E é isso que a gente precisa ajudá-la. Uhum. A minha narina não abre, mas a minha terapeuta fala assim para mim: o que é esse narizinho aí? O que é esse narizinho aí? Porque isso aqui é postura de briga, né? O que é? O que é? É postura de briga. Entendeu? O que é? Vem, pode vir que eu brigo. É postura de briga. Né? Mas É isso. olha, eu já estou com o meu narizinho mais baixo. Estou me autorregulando. Toda a parte do pescoço agradece, né? Uhum. Total. Ele até tensiona, mas aí a gente respira, entende que pode relaxar, porque existe um lugar seguro, e a gente volta. E assim, ó, Flávia, eu acho que é essa compreensão de que teve um gatilho, eu empinei, eu fui lá, ok, passou o perigo, eu posso voltar. Sim. Esse trânsito do ir e vir na escada autonômica que a Debbie Dana fala, né? Eu acho que é essencial. Se torna um problema quando você fica assim o tempo inteiro, porque você entende que o tempo inteiro você tem que ficar assim. Agora, eventualmente, você vai precisar fazer isso aqui? Claro! Assim como eventualmente o casal vai se agredir. Mas não tem que ser a constância. E eu acho que você está falando uma coisa muito legal, né? E aí eu, na minha condição de paciente de psicoterapia, né? Porque, dividindo a minha experiência, quando eu percebi, né, que eu dava conta de ficar com o nariz, né, mais baixo, que eu não precisava me defender de tudo e de todos e da vida, né? Eu fiquei super feliz e super satisfeita, emocionada, né? Mas depois de um tempo, eu fiz assim de novo. E aí eu fiquei triste. Eu falei, puxa, mas eu tô me defendendo de novo, né? Eu já aprendi que eu posso ficar assim. E quando você fala do quanto é importante, né? E do quanto faz parte, né? Essa, não é oscilação. Como é que você usou o termo? Se Hã? tráfego. Então, assim, Isso, você vai subir e descer a escada. isso. Você acredita que isso veio um paciente para mim porque viu um vídeo que eu fiz da escadinha? Ah, Aqui, ó. Que é a escadinha. Tá? Aqui você empina o nariz, que é o luta.
Você tem Tá. energia. Aham. Aqui você desiste. Você não tem energia para nada, você não lembra de nada, você colapsa. Aqui é o teu bem-estar. Vamos pensar numa pessoa que se comunica, que tem conflito, que tem momentos bons, que fica brava, que fica feliz, que fica alegre. Essa pessoa, ela vai subir e descer a escada. Uhum. Se torna um problema quando você fica principalmente aqui no pé da escada. Tá. Tá? E não ache que, se você que está identificando que talvez você fique do pé da escada, não ache que para você chegar no bem-estar você não vai ter que passar por meio da escada. Né? Que é quando as pessoas começam a falar, fica faladeira, eu falo assim, mas você tá faladeira, né? Porque a pessoa não deixa passar nada, ela briga. E aí, quem convive com ela fala assim, ué, mas ela tá piorando? Não, não tá piorando. Ela tá reagindo. Ela tá falando assim, o que que é? O que que é? Já me bateu muito sem eu sentir, agora eu tô sentindo. O que que é? Energia, né? Energia. Energia, exatamente, energia. Energia barra vida, né? Exatamente, barra vida. Porque a parte de baixo da escada é muito sem vida, né? É porque, então, mas é um sem vida que eu tô congelada, mas não tenho um coraçãozinho que bate, né? Entendeu? Então, assim, sessões muito profundas é quase levar esse paciente para uma UTI. Uhum. E às vezes esse paciente fica ali se reestabelecendo numa UTI interna, né? É igual um combatente de guerra. Ele lutou, 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 lutou e ele ficou abandonado, esquecido e acharam ele. Acharam, você mesma se achou, né? Uhum. E quando você se acha e você passou por uma batalha muito pesada, qualquer combatente de guerra precisa descansar. Então, quando você vai compreendendo todo esse processo, fica mais humanizado, sabe? O paciente, eu acho que eu tenho sentido que se cobra menos. Se cobra menos performar, sabe? Quem eu tenho que ser. Uhum. Uhum. Isso é muito confortante, né, na condição de paciente, porque esse performar, ele também existe no contexto terapêutico, né? Do paciente. Sim. Às vezes o paciente quer, às vezes o paciente, eu já vivenciei isso, né, na condição de terapeuta. Às vezes o paciente ele fica chateado, ele fica envergonhado, porque ele vai te decepcionar. Ele usa, inclusive, às vezes, o termo regredir. Né? Eu não consegui. Eu sinto que eu regredi. Né? Que eu acho que é um pouco do que você está falando, do transitar na escada, e que faz parte, né? Então, só que se o terapeuta não tem essa ideia, ele vai sentir que o paciente regrediu. Olha. E se ele sente que o paciente regrediu e fala, não, tá tudo bem, o paciente não vai acreditar. Porque, na verdade, o terapeuta também está decepcionado. Uso de droga. O uso de droga é clássico, né? Assim, dependentes químicos, né? Assim, é devastador. Uhum. Porque o uso, a volta do uso, assim, ela um compulsivo de alimento, né, de Uhum. comida. Então, é a falta, né? Uhum. São pacientes muito desafiantes, assim, pra gente. Sim. Ô, Cláudia, enquanto terapeuta, né? Então, assim, todos nós terapeutas podemos utilizar desse referencial da teoria polivagal ou não. Quais os benefícios, qual o diferencial de um terapeuta que utiliza esse tipo de abordagem na prática clínica? Eu acho que todos podem e devem ter essa Tá. compreensão, né? Porque você vai ter
a compreensão de que tem um sistema nervoso atuando e você reage àquilo que o teu sistema nervoso capta. Tá. E seja se sentir seguro ou se sentir em perigo. Né? E isso vai se desdobrando no restante dos comportamentos. Então, quando o terapeuta tem essa compreensão, ele vai podendo compartilhar isso e contar isso para o paciente, e o paciente vai se sentindo entendido. Né? Tem dois fenômenos que eu tenho usado no consultório que o paciente fala, nossa, eu estou me sentindo entendido. Que é a resposta do sistema nervoso autônomo, baseado na teoria polivagal, e as partes internas. Né? As partes internas, quando o paciente se dá conta de que ele não é inteiro numa pessoa só, né? Que tem o que quer, o que não quer, o que quer estar vivo, o que não quer estar vivo, o que quer trabalhar, o que quer dormir, né? Quando ele começa a compreender isso, aí nós vamos começar a negociar e fazer todo o trabalho da unificação dessas partes. Ai, Cláudia, mas é possível unificar? Quando eu uso o termo unificar, é simbólico, tá? Uhum. Porque os estudos sobre dissociação, que é um outro tema, né, que permeia aí a questão das terapias de trauma, e a dissociação é quando você fica aqui congelado, colapsado, as pessoas dissociam e as pessoas são fragmentadas. Só que você compreender isso e fazer as pazes com isso, você para de brigar com você. Uhum. Eu costumo brincar, né? Olha, hoje eu te amo tanto, entendeu? Hoje eu estou apaixonada por você. Neste momento eu estou apaixonada por você. Amanhã não sei. Entendeu? Então é isto, de você poder transitar e brincar com isso e deixar tudo isso mais leve, né? Ontem, por exemplo, eu estava super cansada, e eu fiz um estrago. Então, em 2 horas, eu fiz um índice calórico e meu marido só assim, ó. E eu assim, eu tô começando a me acalmar. Então, assim, ó, vocês conseguem entender? Ó, eu tô conseguindo me acalmar com índice calórico, certo? Uhum. Ou seja, eu tava irritada, certo? Então tá, então eu tô conversando comigo. Aí eu falei, eu consegui me acalmar. Mas não foi suficiente, dá o telefone, vamos chamar o iFood. Olha isso. Passou 2 horas, 2 horas e meia, eu já mais calma, certo? Eu não consegui me regular sozinha, bonitinha. Precisei do índice calórico. Aí eu olhei para ele e falei assim, você viu o que eu fiz dessas 2 horas? Ele falou assim, várias cagadas. Aí eu falei, e nós demos risada. E acordei hoje, bela, linda, vida que segue. Aí fui pra Ajustar. academia e contei pro personal, né? Aí ele falou assim, e eu lá treinando. Ele falou assim, olha, eu acho que esse índice calórico tá te ajudando a ter força. Olhei pra ele e falei, você tá de brincadeira comigo, eu vou ter que ter esse índice calórico toda vez? Não, 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 não. Só tô falando que pode ter que ter te ajudado no treino. Então, assim, é poder conversar com a gente, sabe? Sem se criticar o tempo todo, né? Uhum. É isso. Sim. Posso aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta que envolve um pouco mais o IFS e não a teoria polivagal? Tudo Pode, bem? só vou pedir para a Cidinha, que falou não ouvir, repete, que escreve a pergunta que eu não sei do que você está falando. Aí eu vou responder a pergunta da Flávia e Tá, aí eu respondo da Cidinha. tá. Quando você. Eu acho que É é isso aí, Breno, e viva o índice calórico. Não, isso aí, filha, dá tema de live. Viva total. o índice calórico. Quando você fala dessa questão da dissociação, das partes internas, né, do negociar, do unificar, né, que na verdade não é unificar, é estabelecer esse diálogo e essa negociação, eu acho interessante. Outro dia eu fiz eu trabalho um pouco, né, eu também sou uma amante do IFS, e eu trabalho um pouco em sessão com
com as partes internas. E aí, outro dia, eu fiz uma intervenção com o paciente, vou até mostrar aqui, que eu falei para o paciente, né? O paciente teve uma resposta socialmente não muito aceita para uma pessoa adulta de 45 anos, né? E aí eu falei assim para ele, qual dos dois que reagiu? Foi esse ou foi esse? Mas eu fiz só essa intervenção, né? Aí o paciente falou assim, eu sei que foi a criança que reagiu, eu já entendi, né? E eu nem havia falado sobre, olha, tem uma criança dentro de você, eu tenho um adulto, né? Quem foi? Foi o adulto? Eu só fiz isso. Quem foi que reagiu, né? E aí a minha pergunta pensando nessa sacada do paciente, de dar conta de entender a minha intervenção e na temática da dissociação, esse paciente ele compreendeu, ele sacou o que ele tinha feito, porque ele não é um paciente que está dissociado. Qual é a relação que você faz com esse termo da o, e a intervenção? o paciente dissociado ele também pode ter essa compreensão. Tá? Ele também pode ter essa compreensão. O paciente dissociado, talvez ele tenha comportamentos mais frequentes infantilizados do que o paciente que não está dissociado. E a gente também tem que compreender que a dissociação, ela permeia nosso dia a dia. Então, se, sei lá, eu saio do consultório, eu estou dirigindo e eu estou pensando em outra coisa, eu estou dissociada. Né? A questão da dissociação no consultório é você compreender o grau, se é que eu posso dizer, grau de dissociação, que é prejudicial para o paciente dele estar aqui no tempo presente. Tá? Mas, por exemplo, a hora que o paciente fala, eu sei, é a criança, na hora, esquece tudo e vai para a criança. Você não precisa explicar que existe uma criança, existe um adulto. Não, ele já está na criança. Entendi. Que é o que a gente aprendia no psicodrama. Ele já está na cena. Você não precisa voltar e pedir para montar a cena, ele já está na cena. Uhum. Né? Que são as sensações corporais, né? Que às vezes o paciente ele fala, travou a garganta. Você pode falar, tá, mas me conta por que travou a garganta. Não pergunta, não chama ele para cá. Sim, escuta o que essa garganta está falando, né? Então, eu tenho uma paciente que, quando ela começou a fazer as terapias de reprocessamento, ela começou a ficar muito doente, né? E ela tá repetindo as doenças que ela teve no decorrer da vida. Aí eu falei assim, vamos escutar o que essas dores, essas doenças estão falando. Aí ela falou assim, porque ela é reativa, ela tem uma parte protetora muito grande e ela é sarcástica, mas aquela sarcástica socialmente divertida. Ela falou assim, tá bom, vou arrumar um aparelho de audição porque eu não tô conseguindo ouvir sozinha. Então, assim, eu vou dar risada, certo? E vou falar, beleza, o que essa parte protetora tá te tirando do lugar de ouvir o que teu corpo tá falando? Entende? Sim. Então, são os desafios.